O ego é um troço muito louco. Vamos entender o que é o ego. Antes mesmo do nosso nascimento, já existe à nossa espera uma forma. E dentro dessa forma tem um monte de tralha. Todas as vozes do mundo, trazendo referências do que é certo e errado, bem e mal, normal a anormal, toda a moral, os bons costumes daquela determinada época, daquela determinada localização geográfica, ou seja, a cultura, com todas as suas produções, toda a sua tralha, está posta nessa forma que está à nossa espera. Também somado à cultura, tem as vozes dos nossos antepassados, de toda a galera que veio antes da gente, com os seus valores, as suas visões de mundo, as suas expectativas, os seus ideais, as suas frustrações. Tá tudo ali nesta forma, né? Aquelas vozes que dizem assim, quando o meu neto nascer, ele vai ser isso, isso, isso. Minha filha não vai viver isso aqui não, ela vai viver isso aqui. Né? Então, a forma é um grande outro que existe antes mesmo do meu nascimento. E aí, quando eu nasço, né, todo bicho-homem, quando nasce, ele nasce natureza pura. Esse puro não significa que seja bom ou mal, tá? Significa simplesmente que é instinto. É uma bola de instinto que grita quando tem algum incômodo, alguma necessidade básica e cujos pais, se deixarem essa criança no berço com cocô, ela é capaz de comer o próprio cocô. Diferente das outras espécies animais que saem do ventre da mãe e já conseguem catar o próprio alimento, andar, o bicho-homem não. O bicho-homem depende de um adulto para sobreviver no mínimo por 7 anos. Depois, aos poucos, a gente vai ganhando autonomia. Mas no início é uma puta relação de dependência. Né? Então, para eu poder ter o olhar do outro, os cuidados, o afeto do outro e poder sobreviver e ganhar minha autonomia, o que é que eu faço? O que é que aquele bichinho, aquela bolinha instintiva faz? Entra dentro da forma, começa a se informar, a ser informada, né? A receber todos os conteúdos da forma, começa a se conformar, a se adequar às tralhas da forma, começa a se formar e a se deformar. Este é o processo de educação e todo o processo civilizatório da espécie humana. Em nome dessa dependência, dessa necessidade do cuidado do outro, do afeto do outro, a gente vai se deformando, se formando e se deformando para corresponder a essas expectativas do mundo e aí, em troca, ter o cuidado do outro e assim poder sobreviver. O ego, ele se forma aí. O ego, ele é um outro eu que vai se moldando para adequar o interno, o aqui dentro, com o aí fora. Para adequar as minhas necessidades, os meus desejos, às necessidades e expectativas do mundo aí fora. O ego, ele vai se construindo para corresponder a todas essas expectativas da forma. Né? Até aí, o ego, ele é uma instância, uma dimensão em todos nós que nos protege. Ele nos vincula ao outro. O nosso ego, ele coloca a gente em relação com o outro. Somos seres sociais. Né? A gente precisa do outro para sobreviver. Então, até aí, tá de boa. O ego, ele ajuda. Né? Ele protege, ele ajuda, ele vincula, ele coloca essa marca na gente de ser social, que vive em sociedade, né? Que vive com o outro. O problema do ego começa a surgir quando ele deixa de apenas se relacionar com o outro para viver em função do outro. Aí é que os problemas começam a acontecer. Até então, de boa,
Quando eu começo a viver em função de corresponder, de agradar sempre o outro, as expectativas do outro, aí começa a dar treta. Aí o problema começa a se instalar, né? Eu usei a imagem do carnaval, né, do carro alegórico, o ego e seu carro alegórico, para contar que fantasias que o ego normalmente cria quando ele começa a viver em função da forma. Quando ele deixa de apenas se relacionar com o mundo para viver em função do mundo, né? Então eu usei a imagem do carnaval e vamos seguir nela porque eu acho que ela ajuda a entender aí. Já na comissão de frente desse carro alegórico, né, desse desfile do ego, já na comissão de frente, de cara, a gente já pode ver a vaidade. O que é a vaidade? A vaidade é esse esquema de vida para fora de si, onde a fonte de tudo é o outro. Toda a minha estima é depositada sobre o outro. Por isso que a vaidade, ela é o contrário da autoestima. Enquanto a autoestima é estima por mim, o centro da estima está em mim, na vaidade, a estima é depositada no outro. O que é que eu preciso ser e fazer para o outro me aceitar, me cuidar, me valorizar? Então, a vaidade, ela tem inclusive uma fórmula bem básica e bem matemática. Eu tenho que para o outro eu tenho que me vestir assim, pensar assim, me comportar assim, ser assim, para o outro me desejar, me valorizar, me amar, me reconhecer, não me abandonar, me dar lugar, me incluir na vida dele. Eu tenho que, para o outro esta é a fórmula do ego vaidoso, do ego que vive em função do outro. Toda a nossa educação, ela fomenta isso, ela estimula essa história, né? A gente de pequenininho, seu primo come melhor que você, seu irmão foi melhor que você na escola, né? Então, o que você vai fazer para você ser como o outro e corresponder às expectativas da forma, né? Então, a gente é sempre jogado para fora para se comparar com o outro, para se comparar com o mundo. Toda a nossa educação é assim, joga a gente para fora da gente. Então, estimula esse ego vaidoso, essa dimensão na gente que vai cada vez mais ficando vaidosa. Peraí, então eu tenho que... Então, puxa, se eu for assim, o outro não vai me. Então, deixa eu ser assim para o outro me. Por isso que eu digo que o ego vaidoso, ele é um vampiro. Ele é um vampiro. Porque ele mama no outro todo o alimento que ele não se dá e por isso mesmo ele fica à espera de que o outro dê para ele. Sempre querendo que tudo venha do outro. E, consequência básica disso, quando não vem, né? A responsabilidade, dando certo ou não, a responsabilidade, a culpa é sempre do outro. Afinal de contas, ele não me. Eu me para o outro me e ele não me, né? Então, esse ego vaidoso, ele é muito vampiresco. Ele se vitimiza, né? Porque na verdade, ele se sacrifica em nome do outro e aí ele quer que o outro, então, faça tudo o que ele precisa que o outro faça. É uma relação perversa nesse sentido, né? Da vítima sacrificada que deposita todo o poder da sua vida, tudo que ela precisa está depositado no outro, e ai se o outro não corresponder também. E ai se eu não corresponder também, né? Então, normalmente, o que a gente ouve de egos vaidosos, de vítimas sacrificadas, né? Ela não me considerou, ele me traiu, ela não me disse a verdade, ela me desprezou, sendo que você que não se considerou, não se disse a verdade, não se respeitou para poder corresponder às expectativas do outro. Então a gente precisa ficar muito ligado
nessa vaidade, nesse ego vaidoso que todos nós temos, em graus os mais variados. E aí, olha o estrago que esse ego vaidoso, vampiresco, faz nas nossas vidas. Vamos ver os estragos. Por exemplo, em entrevistas de trabalho. Em entrevistas de trabalho, você assiste a um teatro bem mambembe, bem mequetrefe de egos. O ego do candidato, que se monta todo, se prepara e se monta todo a partir do que ele, na sua ilusão, imagina, e a partir do seu conhecimento da forma, o que ele imagina que o outro, o entrevistador, quer escutar dele e quer ver nele. Por sua vez, da mesma forma, o entrevistador também se monta todo para vender uma imagem da empresa e dele, ainda mais se ele for o gestor, o futuro gestor do candidato, né? Ele monta todo um teatro, toda uma história que ele imagina que o candidato queira ouvir. Então, para satisfazer as expectativas do candidato, tá aí o teatro montado. E aí a gente fica assistindo esse teatrinho bem vagabundo, né? O que acontece logo depois? Porque isso é insustentável ao longo do tempo, né? É insustentável. Passa um pouquinho de tempo, não precisa ser muito, não. O que a gente começa a ouvir? Nossa, é outra pessoa. Não foi o candidato que a gente entrevistou. Tem nada a ver com quem a gente entrevistou. Como é que a gente se enganou tanto, né? E da mesma forma o candidato, que, puxa, os caras me venderam, enfeitaram a noiva, né? Para eu casar, me venderam uma empresa que não tem nada a ver. E quando você vai ver, nem o próprio entrevistador acredita naquilo que ele vendeu a respeito da empresa. E aí as decepções, as frustrações de ambos os lados. Isso é o que a gente assiste. Idem nos relacionamentos amorosos. Então, como é que começa um relacionamento amoroso? Já no flerte, os dois que vão se encontrar se montam a partir do que eles imaginam, das informações da tralha, né, da forma. Puxa, como é que eu tenho que ser? O que é que eu tenho que falar para eu encantar o outro já de primeira? Né? Inclusive porque a primeira impressão é a que fica, né? No mundo dos egos vaidosos, a primeira impressão é a que fica. E aí o que acontece? Então, as duas partes se montam, colocam várias máscaras sobrepostas, e atenção, máscara em grego é persona, personalidade. Persona eram máscaras que os atores, na época da antiguidade grega, no teatro grego, eles, antes de subir ao palco, eles colocavam uma máscara que representava o personagem que eles iam encenar. Então, você não via o ator, você via a persona, a máscara. A gente faz isso quando vai num primeiro encontro. A gente vai colocando máscaras a partir do que a gente imagina que o outro queira ver, queira escutar, né? Queira assistir. Que tipo de teatro a gente vai fazer aí para encantar o outro? Bom, e aí o que acontece? Logo depois, nossa, não foi aquela pessoa que eu conheci ali. Não é possível. Como é que eu me enganei tanto? É outra pessoa. Cadê aquela pessoa que eu conheci ali naquele dia? Que ingenuidade. É por isso que eu sempre digo que ingenuidade é falta de autoconhecimento, de autopercepção. Porque quando a gente se conhece um pouco, se percebe um pouco, a gente saca o outro. A gente saca o teatro na gente. A gente saca que a gente está na vaidade. E a gente, por isso mesmo, consegue perceber que o outro também está na vaidade, está na persona. Então, a ingenuidade é essa falta de autoconhecimento, que aí eu não podia fazer, eu não fazia ideia. Cadê esta pessoa? Né?
Então, e aí o jogo de xadrez, né, que se estabelece nesse começo, né? Não, se eu falar isso, puxa, aí o outro vai reagir. Se eu fizer isso, se eu mandar a mensagem agora, pô, o outro, puta, e se ele não responder, eu também então não vou responder. E aí fica o jogo de xadrez. Se eu mover essa minha peça para cá, o outro vai mover a dele para lá. Bom, então, eu pessoalmente, eu adoraria que esse começo, que a gente pudesse pular esse começo dos relacionamentos, porque é muito chato, né? Esse jogo de xadrez é muito desgastante, demanda muito. E é muito fake, é de plástico, não é autêntico. A gente ir para um primeiro encontro vestido de si é muito raro, é muito raro. Né? A gente se monta todo para ir para o outro, para poder corresponder às formas, né? A forma de si e do outro. Então é muito exaustivo esse começo de relacionamento, né? E aí, qual que é o perigo? Qual que é o grande problema? É que a vaidade, ela impede a intimidade. Porque logo depois de um tempo, tudo isso se desmancha, é insustentável. Eu não consigo ficar no salto alto por muito tempo diante do outro. O outro vai ver que, porra, era uma máscara. O outro vai ver que não é aquilo, né? Então, muitas vezes a gente tem dificuldade de avançar na construção da intimidade porque, puxa, se eu for eu posso perder o outro, eu corro o risco de perder o outro. Isso o ego vaidoso pensa assim, né? Por isso que a vaidade, ela impede a intimidade, porque a intimidade é eu poder ser quem eu sou diante do outro. A gente pode viver 20 anos, eu conheço várias pessoas que vivem há 20 anos juntas, transam semanalmente ou diariamente e não tem nenhuma intimidade. Porque eu não posso ser quem eu sou diante do outro. Porque se eu for quem eu sou, eu tenho medo de ser abandonado, eu tenho medo de ser demitido, eu tenho medo de sofrer uma retaliação, do outro me rejeitar, né? Então, o ego vaidoso, ele não quer entrar em intimidade para não correr esse risco. Então, olha as consequências desse ego vaidoso aí para duas situações que eu estou contando básicas, né? Mas vamos ver outra coisa que faz parte aí desse carro alegórico do ego, né? Essa comissão de frente, né, a vaidade, ela anuncia outras fantasias que rolam. Por exemplo, a insegurança. Tem um vídeo meu no canal, Insegurança, que eu sugiro que, se você não viu, você veja. Eu aprofundo mais a questão ali, mas basicamente, o que é insegurança? Insegurança é eu não me segurar. Ou porque eu tô querendo ser o que eu não sou, e aí já é difícil, né, bancar quem a gente é. Imagina segurar quem a gente não é. Segurar todas as máscaras é muito complicado. Então isso me provoca insegurança, eu querer ser quem eu não sou. Mas também eu posso me sentir inseguro porque eu tô querendo ser algo que eu ainda preciso me preparar. Preciso ganhar mais musculatura, mais conhecimento, mais experiência para poder ser aquilo que eu tô querendo ser, né? Então, a insegurança é basicamente isso. E aí, se eu não saco isso, né, se eu não saco a minha insegurança, aí eu vou, o nosso ego vaidoso, ele já começa a criar, a vestir um monte de fantasias para dar conta da insegurança que eu não estou percebendo. Se eu percebo, eu já murcho um pouco o meu ego vaidoso. Porque eu já saco, puta, eu tô insegura. Então aqui vai ser fácil de eu vestir todas aquelas fantasias ali. Quando eu não saco, eu vou direto, eu deslizo para as fantasias. E aí, eu quero contar que fantasias são essas. Uma primeira alegoria muito típica do inseguro, inconsciente da sua insegurança, é o tigre de papel. O tigre de papel é como se fosse o porta-estandarte, né, do desfile do carnaval. É quem carrega a bandeira, né, do ego vaidoso. É o tigre de papel. É uma fantasia incrível, um artifício incrível que a gente usa, muito interessante.
nesse jogo social, né? No interjogo com o outro. Então, diante de uma situação de insegurança, eu, sem me dar conta da minha insegurança, eu me monto como se eu fosse um tigrão para assustar o outro, para diminuir o outro, porque é assim que eu estou me sentindo. Para disfarçar o meu sentimento de pequenez, que a minha insegurança faz eu sentir, para eu disfarçar esse sentimento de pequenez, eu compenso com uma armadura de tigrona. Só que é de papel. Se eu chegar perto do tigrão e disser, você tá com caspa, sua roupa tá rasgada, você desmonta o tigrão. Toda aquela armadura é de papel. Quem olha vê o tigre, tá? Quem olha vê o tigrão, se sente intimidado, se sente um cocô perto do tigrão. Normalmente é assim que a gente se sente perto do tigre de papel. A gente se sente muito cocôzinho, né? Sendo que, na verdade, o outro tá tão inseguro quanto. Ele tá se sentindo tão pequeno quanto. Por isso que ele tá armado. Porque quem tá bem em si, quem se sente bem na própria pele, não precisa se armar, não precisa se integrar, né, para fazer o outro se encolher como eu tô me sentindo encolhido. Eu, tigrão, tô me sentindo encolhido. Então, esse jogo do fodão e merda, né? Tem até um capítulo de um livro de um psicanalista carioca que eu acho muito interessante, que criou esse termo, né? O dilema do fodão merda. Então, todo fodão, na verdade, ele se veste de fodão porque ele se sente uma merda, um merdinha. Só que ele se veste de fodão, e qual que é o impacto disso sobre o outro? É o outro se sentir um merdinha para ele se sentir um merdinha superior. Essa é a dinâmica do tigre de papel. E como é que eu saquei isso? Eu saquei na minha própria pele. Eu, no começo da minha carreira como consultora de transformação humana nas empresas, eu fui isso há mais de 20 anos atrás, eu fui para o meu primeiro evento de RH. Então, aqueles eventos que é meio clichê, você chega, então é um monte de tigrão, né? Um monte de tigrão com os crachás, com os nomes de grandes marcas, né? De grandes empresas, tudo tigrão desfilando lá no lobby, né? Para fazer lobby, para fazer o tal do network, né? Então, se comunicar, trocar cartões, trocar, eu sou esse tigrão, que tigrão que você é e tal. Eu pego e chego nesse evento de RH com o meu crachazinho. Eu trabalhava numa empresa pequenininha, era uma boutique de consultoria. Aí eu chego lá, Patrícia Luzil, com o meu crachazinho. Que insegurança que eu senti. Mas eu sabia que eu estava insegura, o tempo todo eu senti minha insegurança, mas eu não fiz um contato mais profundo com ela a ponto de me conscientizar sobre ela e sacar, lembra, insegura, puta, vem as fantasias todas do ego vaidoso, né? Então, se liga, eu não fiz isso. Eu fui pro evento. Cheguei lá nessa insegurança e comecei a me sentir mal. Rapidamente eu comecei a me sentir mal fisicamente. Fui pro banheiro, me fechei lá no banheiro e comecei a conversar comigo. Pô, o que tá acontecendo? E aí eu percebi, eu fui respirar, né? E essa é uma dica importante. A respiração, ela devolve a gente pra gente. Quando a gente tá fora de si, a respiração, ela devolve a gente pro nosso corpo. Então, na hora... Então, isso é importante. Toda vez que você se sentir mal, por qualquer motivo que você ainda não sabe, né? Que você está lá no turbilhão, você se sentiu mal, respira. Respira que você vai voltando para o corpo. Você vai se centrando, você vai encaixando. E aí o melhor lugar do mundo para gente viver é aqui, dentro. Toda vez que a gente sai, a gente está num risco de qualquer um passar e levar. Então, o melhor lugar do mundo
pra gente estar é aqui. É a melhor morada é aqui. Morar no outro é tudo isso que eu tô contando aqui. E vem mais, tá? Então, a melhor morada é aqui. Eu comecei a respirar e eu observei, tô com a respiração curta. O ar não estava vindo. Por quê? Porque eu tinha armado um peito de pomba. Eu tava assim, ó. Para compensar o tamanho pequeno que eu estava me sentindo diante de toda aquela primeira experiência, para compensar, eu criei uma armadura. O que aconteceu? O ar não vinha. Porque, ó como fica curto, ó. Então, tava faltando oxigênio. Tava faltando vida, oxigênio. Eu saquei isso, comecei a respirar melhor e travei um diálogo comigo. Escuta, sim, sou pequena. É o meu primeiro evento. É o meu primeiro evento. Então, meu ego vaidoso, me dá uma trégua. Deixa eu viver o meu primeiro evento. Realmente, se vierem me perguntar, eu sou a Patrícia Luzil, sou da Luzil Visão Estratégica Holística, eu sou isso aqui. É isso que eu sou em constante transformação. Né? Essa é uma fala boa para o ego vaidoso. Eu sou quem eu sou em constante transformação. Me deixa ser quem eu sou. Né? Então eu saquei, voltei para o evento, enfrentei o evento, mas foi aí que eu tirei a imagem do tigre de papel. Porque foi assim que eu me senti. Eu me senti uma tigrona. Quem visse ia falar, nossa, quem é a fodona que entrou? Que nada, de papel, papelzinho mais vagabundo que tem, né? Então é legal a gente sacar quando a gente arma o nosso tigrão e também quando a gente está diante de um tigrão. Essa é uma dica muito, muito importante. Toda vez que a gente estiver diante de um tigrão, de alguém que faz a gente se sentir um cocô, saca na hora, perceba na hora. É o outro quem está se sentindo um cocô. É o outro que está chegando com esse ego vaidoso armado, inflado, para me fazer eu me sentir pequena, porque é assim que ele está se sentindo. Então, para ele se sentir melhor na insegurança dele, ele está querendo que eu me sinta inseguro, pequeno. Quando a gente faz isso e a gente saca, a gente humaniza o tigrão. A gente traz o tigrão para a mesma altura que a gente. Puta, ele é tão inseguro quanto. Ele tá assim, ou ela tá assim armada, porque tá no tigre de papel. No final é tão inseguro quanto. Olha como isso alivia. Olha como isso faz o ego baixar aí para aquele tamanho, que é o tamanho saudável, que me protege, que diz, olha, você está em relação com o outro. Né? Saia de estar em função, sai desse lugar de estar em função, de existir para ser como o outro, como você acha que o outro quer que você seja. Sai desse lugar. Né? Então aí ele desinfla. Na hora ele desinfla. Traz um puta alívio essa sacada do tigre de papel. Então, diante da minha insegurança, eu posso tanto armar o tigrão, como eu posso armar uma outra fantasia, tá? Eu posso vestir uma outra alegoria, que é a do blasé. A fantasia blasé, um corpo blasé, uma atitude blasé. O que é blasé? Blasé é uma palavra francesa que significa indiferença. Nada me toca. Para a pessoa blasé, ela te traz a sensação de que você é uma mosca. Você é um mosquitinho bem chinfrim. Ela não tá nem aí com você, né? Quando, na verdade, tá sim, e muito. Porque senão não precisaria estar blasé. Então, a pessoa blasé, ela vai falar, ela coloca a mão no bolso, tipo, tô cagando e andando para vocês que estão me ouvindo aí. Quem são vocês? Não tô nem vendo, nem me interessa. Ela diminui um pouco a altura da voz, o volume da voz, falava mais baixinho. Tipo, vocês querem me ouvir? Vocês que façam o esforço para me ouvir, eu não tô nem aí. Eu não vou fazer esforço nenhum, porque eu caguei e andei para vocês. Né? Fala difícil, pomposo, para o outro não entender. Né? Então, esse é o blasé. Que
Parece o contrário do tigre de papel, mas dá no mesmo lugar, é a mesma coisa. São pessoas muito inseguras, que fazem eu me sentir um nada, porque é assim que ele está se sentindo, um nada. O blasé tem uma forma muito travestida de agressividade. O tigrão, ele é um agressivo exposto, explícito. Ele quer agredir, ele quer que você se desestabilize, porque é assim que ele está se sentindo. O blasé, ele é um agressivo enrustido, bem travestidão, bem enrustidão. Né? Ninguém vai perceber aqui que eu tô me cagando de medo aqui, na verdade. Tô me sentindo bem pequenininho. Né? Bom, também diante da minha insegurança, do meu ego vaidoso e inseguro, eu também posso armar uma outra alegoria, posso vestir uma outra fantasia, que é a da timidez. Tudo farinha do mesmo saco, tá? Tigre de papel, blasé, tímido, tudo farinha do mesmo saco. São os arrogantes ou explícitos, como o tigre de papel, ou travestidos, disfarçados como o blasé e o tímido. Por quê? Por que o tímido é um arrogante às avessas? É um vaidoso às avessas? Porque quando a gente está tímido, a gente não se expõe. A gente apaga o nosso próprio brilho para que ninguém veja, eu passe desapercebido. Eu quero passar desapercebido. E quando a gente vê um tímido também, a gente poupa o tímido. A gente não vê um tímido e fala, ô, fala aí, quem é você? Não, a gente fala, não vou nem perguntar porque é tímido, né? Aí o ego vaidoso do tímido sente assim, na hora, ufa, que bom, eu aqui na minha timidez, eu não corro nenhum risco de me expor, o outro não vai ver que eu sou imperfeito, e aí eu tô salvaguardado. Porque como o meu ego vaidoso precisa sempre ser perfeito para corresponder às expectativas do outro, eu mostrar minhas imperfeições nem morto. Então deixa eu me vestir aqui de tímido. Tudo isso, gente, num nível muito inconsciente, né? Eu tô falando assim, dessa forma, como parece que é tudo proposital. Não, eu tô caricaturando para facilitar o entendimento. É tudo num nível inconsciente, mas não interessa, inconsciente ou consciente, o fato é esse, é que o tímido, ele é muito vaidoso. Ele não quer correr risco de se expor. O nosso ego vaidoso, seja tigrão, blasé ou tímido, ele impede a gente de aprender. Por quê? Porque para eu aprender, eu preciso reconhecer, eu preciso assumir que eu não sei. E o ego vaidoso, ele tem de saber tudo, porque lembra, ele está em função do que ele acredita que é a expectativa da forma sobre mim, do mundo sobre mim. Eu tenho que saber tudo, eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que ser fodão em tudo, eu não posso falhar, eu não posso não saber. Então, se eu tenho que saber tudo, eu não posso aprender. Vou dar exemplos. Reuniões. Ou mesmo conversa de bar, quando a gente não entende alguma coisa que está sendo dito, o nosso ego vaidoso diz assim, você não vai levantar a mão, mas nem morto, hein? Não levanta essa mão. Não vai me passar o ridículo, pelo amor de Deus, você não vai levantar a mão para perguntar, fica sem saber. Pô, quantas vezes eu fui em reuniões no passado, porque hoje eu brigo muito com o meu ego de dizer, porra, não, eu quero aprender, então eu vou perguntar o que eu não sei. Mas antes, porra, era um sofrimento, porque eu ia nas reuniões e uma coisa que me dá um bode tremendo é que as empresas adoram falar em sigla, né? Como eu odeio sigla. Porque eu que tenho amor pelas palavras, eu gosto de entender o que é dito. Sigla, o que é sigla? O que é sigla? CPV, CNQ, porra, o que é isso? Eu fico sem entender. E quantas vezes eu me vi em reuniões com cliente que... Então, as pessoas falando em sigla, eu não entendia, eu bloqueava toda a minha escuta.
Eu ficava na reunião com um bando de ventríloco falando, eu não entendia nada. Por quê? Porque eu não conseguia avançar no meu entendimento. Porque eu tinha paralisado na tal da sigla que eu não entendi. E o meu ego vaidoso não me deixava levantar a mão. Porque aí ficava assim, não, você não vai fazer isso? Pô, o cliente vai falar, meu, quem que é ela? Quem que é essa consultorazinha de merda que não sabe o que é CN, não sei das quantas, né? Então, eu não me permitia levantar a mão para perguntar. Imagina num círculo de amigos, ou num primeiro encontro, ou no segundo, ou no terceiro, que ainda está na vaidade ali, no jogo de xadrez, quantas vezes a gente não pergunta a dúvida, algo que a gente não sabe, porque, pô, eu vou mostrar para o outro que eu não sei? Então, o ego vaidoso, ele impede a gente de aprender. E se eu não posso aprender, eu não posso acertar e também não posso errar. Errar, então, para o nosso ego vaidoso é a morte. Errar é de uma violência para o ego vaidoso, judia muito, errar faz mal, dá mal-estar, a gente fica se remoendo, o ego vaidoso, ele tem uma coleção assim fantástica de chicotes, né? Então quando a gente erra, a gente fica schlep, acorda de madrugada, não consegue dormir, puta, como é que eu fui fazer aquilo, como é que eu não percebi e tal. Então assim, errar faz o nosso ego estrebuchar. O ego vaidoso não pode errar. Tem que acertar o tempo inteiro. Então, olha como a vida fica emperrada. Por isso que eu sempre digo, o ego vaidoso, ele emperra a vida da gente. A vida no ego vaidoso, a vida na vaidade, ela impede, ela não acontece, ela emperra, tudo fica muito difícil. Por quê? Porque não tem saída. Eu não posso ser quem eu sou, porque eu corro o risco de vai que o outro ou não né? Eu não posso aprender, porque eu não posso aceitar que eu não sei. Então, eu não posso acertar, eu não posso errar, eu não posso acontecer, eu não posso nada. A vida emperra, a vida no ego é muito complicada. A vida na alma, ela flui. Quando eu me autorizo a ser quem eu sou, e daí a humildade, né? Humus, humildade, humanidade, ser humano, né? Humus, tudo isso vem de humus, em latim, natureza. Qual é a nossa natureza? Luz e sombra o tempo todo. A gente é bom em um monte de coisa e a gente é capenga, limitado, precário em um monte de outras. Mas a gente é criativo, potente, inteligente e capaz em um monte de outras coisas. A pessoa humilde é a pessoa que conhece suas luzes, suas sombras, aceita. Porque isso é o que eu sou em constante transformação. E vai para o mundo assim, né? Então, esta vida mais almada, aí ela flui. Aí a vida acontece. Mas a vida no ego, ela emperra. Então, quando a vida da gente, olha para sua vida, se tiver emperrada, as coisas não vão, é uma complicação o tempo todo, é um sofrimento o tempo todo. Pare e veja. Peraí, deixa eu ver se eu não estou no ego. Se a minha vida não está em função da forma, em função do grande outro. Né? Não que não exista sofrimento, não que não exista complicação e dificuldades, tá? Mas viver isso sempre, o tempo todo, uma vida muito difícil o tempo todo, puta, tem treta aí. Tem treta aí das brabas do seu ego vaidoso. Né? Então, quantas pessoas, olha mais essa, né? Quantas pessoas dizem, assumem para si, eu não gosto de falar em público, eu odeio falar em público, eu não sei, eu não gosto, não me chama para falar em público, não me chama para fazer uma apresentação, né? Ou, eu odeio falar inglês, odeio falar língua, qualquer outra língua, eu odeio, ela assume para si isso, não, isso é seu ego vaidoso, que não topa essas brincadeiras. Por quê? Porque, falar em público é se expor, né? É se expor.
Os outros vão ver todos os seus defeitos, os outros vão ver, ou boa parte, né? Pelo menos os que estão estampados. O outro, você corre o risco do outro ver que você não sabe, porque o outro pode fazer uma pergunta que você não saiba responder. Isso para o ego vaidoso é a morte, né? Se você estiver na humildade, vem uma pergunta que você não sabe, você vai chegar para a pessoa e falar assim, puxa, e você é capaz de falar isso, tá? Se você não está no seu ego vaidoso, você é capaz de dizer, pô, grande pergunta. Ou seja, você pode reconhecer a grandeza do outro, a sabedoria do outro, o brilho do outro, que isso não vai te diminuir, porque você conhece a sua capacidade também. Né? Então você é capaz de elogiar o outro e falar, pô, que pergunta interessante, pô, puta sacada essa tua pergunta. Eu não sei te responder, você me pegou de calça curta, mas eu vou atrás disso. Me deixa ter o contato que eu vou atrás de você e depois eu te conto o que eu aprendi a partir dessa sua pergunta. Muito obrigada. Aprendi aí, vou aprender muito aí com essa sua pergunta, né? Então, agora um ego vaidoso, imagina, ele nem vai fazer a apresentação porque ele já panica de imaginar que alguém possa fazer uma pergunta e que aí eu vou ficar exposto e eu não vou saber responder, né? Ou uma língua estrangeira, pô, mas aí o ego, né, estribuchando, vaidoso, estribuchando, pô, mas aí eu vou falar inglês e o outro vai ver que eu não sou nativo americano, que falo tudo lindo, que sei todo o vocabulário da língua onde eu não nasci. Porra, você não nasceu lá. Tudo bem você falar com sotaque, é até bonito. Eu, pessoalmente, eu acho super sexy o inglês falado pelo pernambucano, pelo carioca, pelo indiano, é lindo, pelo turco. Puta, eu acho lindo, né? Mas o ego vaidoso, ele fica, ai não, eu vou falar assim, puxa, melhor não então, né? Então eu odeio falar línguas. Quando, na verdade, a tua alma deve estar louca para aprender a falar, a se comunicar quando vai viajar, aprender coisas, culturas diferentes. Então, olha quantas oportunidades um ego vaidoso perde na vida por medo de não corresponder às expectativas da forma, do grande outro. Depois daquele evento lá de RH, eu vou contar mais 2 experiências que eu tive porque elas ilustram muito bem essas artimanhas, esse carro alegórico fantasioso do ego. Então vamos lá. Quando eu era consultora de empresas, então teve um tempo, durante anos, eu ia para as empresas e escutava aquela organização toda, todas as pessoas, para mapear, fazer um diagnóstico, mapear a cultura, entender onde a empresa está indo bem, onde não está, onde as pessoas estão satisfeitas, onde elas não estão. Eu compilava tudo isso, manuseava todos esses dados, montava uma apresentação e quem ia apresentar para o board da empresa, para a alta administração, quem manda, né, os altos executivos, era o meu chefe, né? Então ele ia lá e fazia a apresentação do que eu vivi na carne ali, colhendo dentro da organização. Teve um dia, e eu sempre queria, assim, desde o começo, eu falava, eu olhava ele apresentando, né? Puxa, eu invejava, eu admirava, aquilo me inspirava, eu falava, puxa, quando que eu vou conseguir fazer, né? Puxa, é tão legal fazer essas apresentações. Então, eu não via a hora. E aconteceu. Uma grande oportunidade. Meu chefe, que por coincidência era meu irmão, ele adoeceu na época. Ele pegou uma gripe super forte e falou assim, olha, Patrícia, eu não tenho condição, vai você. Porra, eu vibrei. Eu falei, nossa, que legal. Pô, eu mais do que ele, muito mais do que ele, eu tenho total condição de ir lá fazer essa apresentação. Pô, fui eu que vivi, eu vivi na fonte. Tudo isso que eu montei aqui para apresentar. Então, pô, vai ser legal. Pra quê? Meu ego vaidoso começou a estribuchar. Não, você tá louca, você não vai. E por quê? Por um único porquê. Um único senão. Eu, na época, eu tinha um defeito. Esse defeito passou, tá? Não sei como, mas passou. Mas na época eu tinha um defeito. Eu suava muito debaixo do braço. Dos 2 braços. Não tinha cheiro ruim, tá? Eu não fedia.
Mas eu ficava molhada. Eu ficava molhada. Eu tinha até um namorado na época que ele me apelidou de aspirina, né? Era um dos apelidos, a aspirina. Aquela aspirina solvente que você joga, que dissolve na água, né? Que é uma rodela, assim, porque eu ficava com uma rodela estampada na roupa. Então, ai, eu tinha tanta vergonha daquelas aspirinas. Na hora, eu fiquei muito feliz com a notícia que eu ia fazer a apresentação e em seguida, assim, milésimos de segundos, em seguida, meu ego vaidoso, não, você não vai nem fudendo. Como é que você vai fazer com as aspirinas? Bom, toca uma negociação comigo. Eu tive uma conversa, várias conversas, mas a essência da conversa, muito legal, eu tive com o meu ego vaidoso. E o que eu disse, como é que eu negociei? Então, vai vendo aí para você também negociar com o seu. Como é que eu negociei com o meu ego? Ó, escuta, pô, vamos na humildade, vai. Pô, eu tenho um monte de competência, pô, vou ficar ligando para isso? Não, mas vai ser horrível e tal. Bom, então o que dá para fazer? Aí eu tive uma grande ideia para acalmar meu ego vaidoso. O ideal era que eu nem tivesse tido essa grande ideia, tá? Hoje eu já não teria essa grande ideia, nem viria com essa proposta para o meu ego vaidoso. Eu já acho que eu banco um pouco melhor, aí, bem melhor, a minha autenticidade. Mas na época, eu tive que negociar com o meu ego vaidoso. Então eu cheguei para mim e falei assim, ó, então vamos fazer o seguinte, como são vários dias, né, era uma maratona de apresentações, bom, deixa eu montar os meus looks, né, minhas roupas, e aí vamos de roupa escura, né, vamos pegar roupas escuras, porque aí disfarça. E mais, olha que inteligência, olha até onde eu fui. Vamos de roupa escura e vamos fazer o seguinte, a gente compra dupla a roupa. A parte de cima, vamos comprar clonada, né? Por quê? Porque aí eu punha a segunda peça igual à primeira na mala. No primeiro intervalo, sempre tem intervalo, eu ia pro banheiro com a minha malinha, trocava a roupa, tava novinha em folha, sem aspirinas. E foi assim que eu consegui ir, gente. Foi assim que eu consegui ir. E fui, e foi um sucesso, e foi um tesão. A apresentação, a primeira com todo o board da empresa, foi divertida. Eu me diverti, eu estava solta, eu estava super feliz de estar ali, com medo, mas enfrentei, fui lá, pô, eu sabia o que eu estava fazendo, e mesmo que eu não soubesse também, falei comigo, qualquer coisa eu vou atrás da informação e depois eu passo a informação para eles, né? Saída da apresentação dessa primeira, que eram com os fodões da empresa, o fodão master, né, o presidente da empresa, poxa, Patrícia, quem é você? Puxa, que bacana isso, que bacana a sua apresentação. Pô, quero saber o que mais que você faz lá na sua empresa. Pô, eu quero contratar você. Eu fechei um projetaço nessa empresa, depois de ter enfrentado as minhas aspirinas. Então veja, mas olha o risco que eu corri. Eu poderia ter parado na vida, ter dito para o meu irmão, não vou, não tenho condição, entrado em pânico, ou ter feito uma porcaria de uma apresentação, tomada pela vaidade, tomada pelas aspirinas, refém das aspirinas, né? Não, olha quantas portas me foram abertas. Ali eu deslanchei, ali eu fui que fui, né? Então essa foi uma experiência muito legal. Teve uma outra também, eu há uns quase 25 anos atrás, eu criei um espaço, eu aluguei uma casa grande, então eu morava numa parte da casa e a outra parte da casa tinha um salão grande, um consultóriozinho onde eu fazia os meus atendimentos de cura, minhas leituras astrológicas e montei a sala grande que tinha para dar meus cursos e dar minhas palestras, porque eu adoro dar palestra, eu adoro falar em público, eu adoro ensinar, eu adoro ser professora.
Então eu criei esse espaço, ele tinha o nome Capim ao Vento, que inclusive é o título de um dos vídeos meus aqui do canal, um dos meus preferidos, que é um modo de vida, né, que eu criei, chamado Capim ao Vento. Então era o nome do meu espaço. Veja o meu vídeo para você entender o que é Capim ao Vento, né? E aí criei o espaço, comprei cadeiras, né, super bonitas, assim, um monte. Porque eu falei, pô, eu vou dar cursos, palestras, né, vai encher isso aqui. Bom, aí tá, toca fazer o parto de criar os conteúdos das palestras. Toca o parto dolorisíssimo de fazer a divulgação. Por que dolorisíssimo? Porque, puta, será que alguém vai comprar a minha ideia? Será que alguém vai se interessar pela minha ideia? Será que alguém vai querer vir para o Capim ao Vento aprender comigo? Mas mesmo assim, fiz a divulgação e tal. Bom, primeira palestra divulgada, uma alma inscrita. Uma. Meu ego vaidoso estribuchou e falou assim, cara, mas nem ferrando que a gente... Você cancela isso aí. Inventa uma desculpa, inventa uma mentira, foda-se o que você vai falar, mas é o seguinte, não dá, a gente não pode fazer essa palestra aqui. Imagina uma pessoa, essa mulher vai chegar aqui e vai falar, pô, que é isso? Nossa, tô aqui, isso aqui deve ser uma porcaria. Quem é essa fulana aqui? Só tem eu aqui? Né? Olha o que é que eu me disse. Olha o que é que eu disse sobre mim, sobre a vida. Então, eu, tomada por esse pânico, vem uma voz que eu não sei se era minha, se era externa, pouco importa. O fato é que uma voz surgiu e disse assim, curioso, né? Porque assim, não te passa pela cabeça que esta mulher única que se inscreveu pode chegar aqui e falar, oba, não acredito, sou eu? Puta, que privilégio, tudo pra mim? Ai, que legal, vambora. Não me passou pela cabeça isso. Mas quando eu escutei essa voz, eu falei, é isso aí, eu vou bancar, vambora, eu vou bancar porque eu tô louca pra fazer isso. Era um chamado, é uma inclinação, é uma vocação, né? Vocazione em latim, inclinação, chamado da alma. Eu vou escutar minha alma, eu vou fazer valer esse meu desejo. E banquei. Claro que não negociei no nível das aspirinas, né? Do primeiro fragmento de experiência que eu trouxe aqui para você, mas o que eu fiz? Eu fiz uma coisa assim, uma estratégiazinha safadinha, que foi tirar pelo menos algumas das cadeiras, né? Não precisava também tanta cadeira assim, né? Então diminuí um pouco e falei, pô, vambora. E ó, é diferente de ligo foda-se, tá? Porque às vezes a gente fala assim, né? Com o nosso ego vaidoso. Ah, foda-se, eu quero que se foda o outro. Cuidado, isso não funciona, isso não se sustenta, porque não é foda-se. Porque a gente precisa do olhar do outro. A gente é social, a gente quer ser amado, a gente quer ser reconhecido, a gente quer o olhar do outro, a gente quer ser aceito pelo outro. Então não é foda-se, é com muito sofrimento tudo isso. Então não vale falar foda-se, não quero saber. Não, olha, me dói muito, mas é o seguinte, ou sou eu ou é o outro. Quem que tá aqui? Sou eu. Então deixa eu fazer valer eu. E vamos responder pelas consequências dessa escolha aí. Vambora, a gente se responsabiliza, vambora, vamos tocar o barco. Tá? Então cuidado com o foda-se, porque não é bem assim. Isso não se sustenta, tá? Não é real. É. Bom, mas aí o que eu fiz? Então diminuí as cadeiras e fui lá, puxa, preparei tudo, como se fosse para um monte de gente, tá? O que acontece? A mulher chega, a única alminha chega e diz assim, nossa, só eu? Puxa, que bacana, que honra! Exatamente como a voz me falou. Exatamente
igualzinho como a voz me falou. Bom, a palestra foi um sucesso, tá? Foi um sucesso, acredite se quiser, eu e aquela única alma, foi um sucesso. No final da palestra, a mulher, não, e no meio, ela às vezes falava, ai, a fulana tinha que estar aqui. Pô, Patrícia, aí no final da palestra ela pediu, Patrícia, você repetiria essa palestra? Porque, não, eu vou trazer umas amigas minhas, porque, puta, isso vai ajudar muito elas. E eu repeti, claro, com o maior prazer. Bom, conclusão, aos poucos o espaço Capim ao Vento foi enchendo, até que chegou um dia, e eu me lembro dessa imagem porque ela virou uma lâmina fotográfica na minha memória. Todas as cadeiras estavam ocupadas. Todas as cadeiras. Mas isso porque eu enfrentei os estribuchos do meu ego vaidoso, negociei com ele, porque eu poderia ter me ferrado ali naquele momento, ter bloqueado tudo e ter parado ali, ter emperrado minha vida ali. E olha quantas oportunidades, quantas pessoas eu ajudei, quantas pessoas. Ai, fico muito feliz de contar essa experiência, inclusive para que você se inspire a parar de dar tanto poder assim pro teu ego vaidoso. Solta você, solta, corra riscos. Avalie esses riscos, dialoga com teu ego, que riscos são esses, como é que a gente pode minimizar isso, mas me deixa viver, me deixa ser quem eu sou. Bom, o ego vaidoso, ele vai criando, com todo esse carro alegórico aí que eu contei para vocês, ele vai criando exímios jogadores de tênis, né? Como é que é o jogo de tênis? O jogo de tênis, o ponto máximo do jogo de tênis é eu dar uma cortada que é impossível do meu oponente, do meu adversário pegar. Ele não consegue pegar aquela bolinha. Ali é o ponto máximo. Ganha o jogo de tênis quem joga as piores bolas, quem joga as piores bolas para o outro pegar, né? Porque é um jogo de oponentes, de oposição, de adversários. Quanto mais eu ferrar o outro, mais isso aumenta a probabilidade de eu ganhar. É diferente do jogo de frescobol. Quem já jogou, eu que já fui rata de praia, amava, era um esporte meu predileto, o frescobol. O que é o gostoso do jogo de frescobol? Primeiro que ninguém ganha, não tem oponentes, são parceiros de jogo, né? Quanto melhor eu jogar pro outro, as melhores bolas que eu jogar, quanto mais eu me esmerar para jogar bem pro outro, o outro vai jogar bem para mim. E aí o jogo flui, porque é um saco no frescobol é você ficar brincando de gandula, de ficar catando bola, é um saco. O legal é a bola bem mandada, porque ela volta bem também, e assim o jogo flui, né? O ego vaidoso, os egos vaidosos, né, estimulam o jogo de tênis, jogadores de tênis e não de frescobol. Então, nas empresas e mesmo na vida, o que a gente vê? A gente vê falta de espírito de equipe nas áreas, nos times, né? As pessoas com dificuldade de cooperar entre si, são arquipélagos, né? O que eu chamo de síndrome de arquipélago. Cada um é um conjunto de ilhas, cada um na sua ilha, eu não me meto na sua para você não se meter na minha, eu não falo da tua para você não falar da minha, e fica todo mundo ilhado, ninguém aprende o tanto quanto poderia aprender na cooperação. Como o próprio nome diz, cooperar é eu operar junto com o outro. Naquilo que me falta, o outro pode vir me complementar. Às vezes um ponto forte meu é um fraco do outro e vice-versa. Um ponto fraco meu, pô, é uma puta competência do outro. Pô, me ajuda aqui, olha, eu sou boa nisso, você é fraco nisso. Vamos aqui se compensar? A gente se ajuda? A gente se ensina um pro outro? A gente se apoia? Né? Então, isso é cooperação. Isso não é possível no jogo de tênis. E o mundo dos egos vaidosos, né, a forma, ela estimula o jogo de tênis. Isso é uma perda muito grande em termos civilizatórios, né? A cooperação, ela é uma grande saída para a humanidade, porque todo mundo se sai bem
no jogo de frescobol. Um jogo bem jogado. Todo mundo pode ganhar, né? Bom, Patrícia, tá, e aí, né? Fora esses exemplos que você deu, o que mais que a gente pode fazer, né? Então, basicamente, que não é nada básico, tá? Mas um modo de dizer, é um exercício constante, tá? Não é uma única vez, é a vida inteira que a gente tem que sacar o nosso ego vaidoso. Eu sempre digo que para tratar de um ego vaidoso, a gente precisa de um exercício constante de lapidação de ego. O que é lapidar um ego vaidoso? Primeira coisa, sempre se conscientizar. Perceber quando seu ego está te desprotegendo porque está passando a viver naquele esquema de vida fora de si em função do outro. Então não é com o outro, é para o outro, em função do outro. Então, sacar quando isso acontece. Sacar os mecanismos, né? Qual é o carro alegórico do teu ego? Eu dei exemplos aqui do tigrão, do blasé, do tímido, do que não aprende, do que não erra, né? Dei esses exemplos para te ajudar aí a você sacar que fantasias o teu ego veste para se mover no mundo, né? Para viver na forma com o outro. Então, perceber isso, se conscientizar, sacar quando ele está estribuchando, quando ele está com medo de não corresponder à forma, quando ele está com medo de criar intimidade com o outro, porque aí o outro vai me ver. Então, muita consciência. Joga holofote, se conscientize do teu ego. Isso já é uma grande lapidação, né? Constante, de novo, tem que fazer isso constantemente. Não é uma vez, pirlim pim pim, pronto. Não. A humildade, como eu disse, né? Se humanizar, se humanize. Veja o meu vídeo Tarefas da Vida, a primeira parte, onde eu falo muito dessa tarefa da humanização. Também a Sala dos Espelhos, onde eu conto sobre o meu ego intolerante, né? Vaidoso, intolerante, porque eu não admito as minhas limitações, né? Eu tenho muita dificuldade de lidar com as minhas limitações. Então, toda uma vida de desumanização, né? E que eu venho de anos para cá me humanizando, aprendendo a ser humilde, a me humanizar, a reconhecer as minhas precariedades. Então, são dicas aí super importantes de lapidação de ego. E para terminar, sei que o vídeo ficou extenso, mas é do tamanho do nosso ego, né? Duas dicas importantes que eu queria te dar. Em momentos de conflito, né? Quando a gente está vivendo uma situação de conflito, ou a gente sente que se a gente for se a gente for bancar a nossa voz, isso pode gerar conflito, valem essas duas dicas que eu vou te dar. Como eu falei, o ego ele quer ser perfeito para o outro, para poder ter o amor do outro. Então, qualquer imperfeição aciona o ego, infla o ego. É uma forma de defesa. Você é rejeitado pelo outro. O outro está vendo a minha imperfeição. Então, quando você for fazer uma crítica a alguém, perceba que, presta atenção, que se você apontar o dedo para criticar o outro, para apontar uma imperfeição, uma falha, uma falta do outro, você vai armar o ego vaidoso do outro. E aí, se você armar o ego vaidoso do outro, por consequência, você vai ter que armar o teu para poder dar conta, porque aí a conversa acontece num outro nível. Né? Ou então você vai, né, virar aquele merdinha lá, o cocôzinho diante do tigrão que vai se armar diante de você. Então, ao invés de apontar o dedo e criticar o outro, traga para você a questão. Não deposita nele, deposita em você. Exemplo, ao invés de... É bem sutil, tá? Mas faz muita diferença. Ao invés de dizer, pô, você
fez isso comigo e eu não achei legal, você não foi legal, você não foi honesto comigo, você mentiu pra mim, lá, traz pra si. Você não sabe como me machuca, eu não sei lidar com isso que você falou pra mim. Pra mim tá muito difícil lidar com isso que você falou pra mim. Pra mim, eu não sei como lidar com essa mentira que você contou pra mim. Você tá dizendo pro outro que o outro não foi legal, mas você tá trazendo pra você a dificuldade. Eu não sei o que fazer. Isso me machucou, isso me desestabilizou, isso fez mal pra mim. Você pode me ajudar a lidar com isso? Eu não sei o que fazer, né? Então é sutil, mas tem um efeito interessante. Não vai armar o ego do outro, porque você está trazendo para você a falta. No mínimo você está compartilhando aí meio a meio a falta, né? O duro é a vítima, você pronto, armou o ego, tá? E idem, quando o outro vier te fazer uma crítica, saiba que o seu ego vai se armar dependendo da forma que ele fizer. Então já fique atento, porque você vai estar com o seu ego na hora vai inflar e vai vir com todo aquele carro alegórico que a gente conversou aqui. Então fique atento, né? Uma outra dica, a última, é que quando você estiver diante de alguém que está te atacando, quando esta pessoa não te conhece, e mesmo que ela te conheça, tá? Saiba que um mecanismo básico de qualquer ser humano é a projeção, é o espelho. Por isso eu sugiro, enfatizo a importância de ver os meus vídeos A Sala dos Espelhos, onde eu trato exatamente disso. A gente tem a tendência de se projetar, de projetar as nossas sombras, as nossas dificuldades e mesmo as nossas luminosidades no outro. A gente tem a mania de fazer isso. É um mecanismo muito básico humano. Então, muitas vezes, o outro, ele tá jogando as tralhas dele para você. Ele não tá falando de você. Ele tá falando dele, na verdade. Às vezes, quando o outro vem te atacar, te criticar, na verdade, ele tá se projetando. Ele tá jogando as questões dele em você. Ou mais ainda, mais além. Você, às vezes, está representando algo, ele nem te conhece. Ele nem sabe quem é você, como é que você vive a tua vida, mas você representa, você lembra alguém, inconscientemente, ele nem se dá conta. Você lembra um professor de geografia que era o terror, você lembra o pai, você lembra a mãe, você lembra o irmão mais velho, sei lá, você lembra alguém e aí ele vai e deposita e transfere para você questões que não são suas. Então não pegue para você, não pessoalize, que é uma mania que o ego tem, vaidoso. E pega, o outro tá falando então que eu sou assim, puxa, então eu sou assim. E entra no jogo. Não, pera, ele nem me conhece, nem sabe quem eu sou, ele tá falando dele. Ele tá falando dele, pelo jeito eu tô representando algo para ele, ele tá vindo depositar aqui em mim. Então, deixa ela ali com a questão dela, eu não vou entrar nisso, né? Fica em você, de novo, fique em você. Essa é uma outra maneira muito boa de se lapidar ego. Por favor, se você curtiu, se inscreva no canal, curta, manifeste a sua curtida, compartilhe, faça perguntas, faça seus comentários. Espero que você tenha gostado, espero que te ajude, né? O ego, ele judia muito da gente, um ego mal lapidado, mal trabalhado, judia muito da gente. Então, espero que você faça bom uso aí, que possa te ajudar isso tudo que eu compartilhei aí com você. Até o próximo vídeo, que vai ser muito legal, o curador ferido. Todos nós somos curadores feridos. Vamos entender isso, porque muitas vezes a gente procura profissões, fazeres no mundo que estão muito ligados às nossas maiores feridas. Feridas nossas se transformam em grandes talentos no final das contas. Então, não perca o vídeo O Curador Ferido. Vai ser o próximo, já está no ar. Obrigada pela companhia.